Olá a todos, bem-vindo ao seu canal Eu Vi na Bíblia. Conforme o próprio nome propõe, nós só trataremos de assuntos bíblicos nesse canal. Vamos começar falando ou dando algumas informações preliminares sobre a Bíblia, o livro dos livros. O que é a Bíblia? Bíblia é um vocábulo grego que significa livros ou pequena coleção de livros. Um fundamento que a Bíblia abrange detalhadamente é ela mesma. Nesse sentido, nós queremos dizer que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Podemos afirmar que a Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. Repetimos. A Bíblia nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. Ou seja, o próprio Deus é o aferidor das suas próprias palavras. Ele é o padrão de toda a verdade estabelecida na Bíblia Sagrada. Também dizemos que a opinião de Deus em relação às suas próprias palavras estão divididas em 3 categorias gerais. São elas: a autoridade da Bíblia, a necessidade da Bíblia e a suficiência da Bíblia. Vamos começar falando sobre a autoridade da Bíblia. Esse é o fundamento. Lembre-se, estamos vivendo numa sociedade, em um mundo onde a autoridade é algo que já não se considera muito. As pessoas passam o tempo inteiro desejando e se defendendo quando dizem: eu vivo num país democrático. E dessa maneira, cada um, ou pelo menos a grande maioria da humanidade, está procurando viver uma vida desregrada. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a autoridade. Vejamos então a autoridade da Bíblia. Com isso, nós queremos já afirmar logo de entrada: todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Todas, não algumas. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Escute um texto bastante conhecido quando defendemos essa afirmação. Lemos o seguinte na Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Portanto, não crer nelas, ou seja, não crer nas palavras da Bíblia, ou desobedecê-las, é o mesmo que não crer em Deus ou desobedecê-lo. Porque acabamos de ver que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Repito, é uma citação de 2 Timóteo 3,16. Agora, uma frase muito comum no Antigo Testamento nos mostra com maior evidência que, de fato, a Bíblia tem uma autoridade. Escute essa frase: assim diz o Senhor. E como disse, é uma frase comumente usada no Antigo Testamento por escritores, profetas, pelos portadores da palavra de Deus. Vejamos algumas dessas passagens onde podemos encontrar claramente a expressão assim diz o Senhor, ou ainda nas entrelinhas. A primeira passagem, Josué 24:2, diz: Josué disse a todo o povo: assim
diz o Senhor, o Deus de Israel. Temos também no primeiro livro do Samuel, capítulo 10, verso 18, diz: E lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Temos também o livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 24, quando lemos: Por isso o Senhor dos exércitos, diz. E finalmente, o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 9, quando lemos: O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Em todas essas passagens, ou seja, Josué 24, 2, 1 Samuel 10, 18, Isaías 10, 24, Jeremias 1, 9 e entre outras passagens das Escrituras, encontramos essa frase. É comum encontrar essa frase. Assim diz o Senhor. Lembra, nós estamos usando esse argumento bíblico para mostrar a autoridade da Bíblia. Quem é a autoridade das Escrituras Sagradas? Essa frase, assim diz o Senhor, era usada nos dias antigos, nos dias bíblicos, sempre que um rei ou um monarca soberano e humano enviava um mandamento. Então o emissário, ele partia e quando levava o mandamento do rei humano, ele se expressava: assim diz o Senhor. E quando ele se colocava e dizia, assim diz o Senhor, ele estava alertando que o mandamento do rei deveria ser obedecido, sem objeção ou questionamento. Uma aplicação. Deus ainda fala através da sua palavra. Deus está falando atualmente. Então essa expressão, assim diz o Senhor, ainda está valendo. Ainda podemos ouvir em nossos dias, sempre que abrimos o Sagrado Livro e lemos ou ensinamos, nós estamos dizendo, assim diz o Senhor. Portanto, quando eu escuto, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu devo ter em mente que, ou essa seguinte frase, assim diz o Senhor, é o Senhor quem está falando. Então eu devo obedecer sem objeções, obedecer integralmente e não questionar jamais a palavra do soberano Senhor, porque Ele é a autoridade da Bíblia Sagrada. Então vimos a autoridade da Bíblia, é o próprio Deus. Vejamos agora a necessidade da Bíblia. Quando falamos sobre a necessidade da Bíblia, é claro, não estamos dizendo que a Bíblia necessita de alguma coisa, de algum complemento, de algum ajuste ou reajuste por parte do leitor. Quando falamos sobre a necessidade da Bíblia, estamos falando, escute, a necessidade da Bíblia significa que é necessário ler a Bíblia, ou ter alguém que nos ensine o seu conteúdo. Para qual finalidade? Conhecer a Deus pessoalmente e saber com certeza qual é a sua vontade. Vejam só o que disse Jesus, o nosso Senhor, esse que é o Espírito vivente das Escrituras. Olha o que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai, que vem da boca de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Então vejam, a necessidade da Bíblia nada mais é do que isso. Ler a Bíblia, ou ter alguém que nos ensine todo o seu conteúdo. Amigos,
não podemos selecionar textos da Bíblia, aqueles textos que nos convêm, aqueles textos que soam bem aos ouvidos, quando queremos tirar alguns favores da Bíblia. Não, mas devemos ler e observar todo o conteúdo da Bíblia, toda a palavra de Deus, quando queremos ter um encontro com o Senhor e saber também qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Pergunta: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Conselho: vá à Bíblia com o coração quebrantado, contrito, humilde, em oração. Faça a seguinte pergunta: ó Deus, qual é a sua vontade? Abra a Bíblia e Deus vai satisfazer a maior necessidade da sua vida, que é espiritual, com a santa palavra de Deus. A necessidade da Bíblia, assim como nossa vida física depende diariamente do alimento físico, popularmente chamado de comida, a vida espiritual só pode ser sustentada pela palavra de Deus. Dessa maneira, negligenciar a leitura regular da Bíblia, escute, é violentar a própria alma. A autoridade da Bíblia é o próprio Deus, assim diz o Senhor. A necessidade da Bíblia é a necessidade que a nossa alma tem de debruçar sobre a Bíblia e nos alimentar espiritualmente. Então, autoridade da Bíblia, necessidade da Bíblia e, finalmente, a suficiência da Bíblia, mais conhecido em nosso meio como a suficiência das Escrituras. Olhem só, com a suficiência da Bíblia, nós queremos dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que o homem precisa. E nesse caso, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo o que o homem precisa está nas Escrituras. E nesse sentido, a Bíblia é suficiente por se tratar da palavra de Deus. Na Bíblia, Deus deu instruções que nos equipam para toda boa obra. Na Bíblia, Deus procura equipar as pessoas, os homens, para toda boa obra que Ele quer que façamos. Ou seja, aquilo que Deus quer que façamos, que Ele nos ordena, Ele também prescreve nas Escrituras como devemos fazer. Olha só, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, nessa primeira parte, 2 Timóteo 3,16, nós vemos a divina inspiração de toda a Escritura. Verso 17, vejam, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o que Deus pede de mim, o que Deus pede de você e de todos nós podemos fazer. Basta que nós olhemos para as Escrituras e enxerguemos que as Escrituras são suficientes para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Antes de terminar, e por falar na suficiência das Escrituras, eu quero mais uma vez dar um alerta. Vamos tomar cuidado com os chamados teólogos neoliberais. Eles estão na mídia
O que fazem os teólogos neoliberais em relação à Bíblia? Eles não reconhecem a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando nós não defendemos ou não cremos na suficiência das Escrituras, significa que nós queremos somar às palavras da Bíblia alguns livros, alguns conselhos e livros de autoajuda. Não, a Bíblia é suficiente. Portanto, queridos, a autoridade da Bíblia é o próprio Deus, assim diz o Senhor. A necessidade da Bíblia está na nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A suficiência das Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por hoje é só, queridos. Mas antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de pedir que assinem o nosso canal, dê o seu like, ativem o sininho para receber notificações de outros vídeos que pretendemos postar aqui e divulgue para os nossos amigos, para os seus amigos, para que possamos alcançar mais pessoas com outras postagens que pretendemos fazer nesse canal, visando a edificação da Igreja de Cristo e principalmente a glória de Deus. Portanto, meus amigos, por hoje é só. E lembre-se, andamos por fé e não por vista. Deus abençoe e até logo.